Então Deus revelou aí a Nabucodonosor a sua soberania, ele que manda, ele que está no controle de tudo. Embora ele tenha destruído Jerusalém, levado o povo cativo para a Babilônia, estivesse governando sobre aquele povo, Deus está mostrando, olha, na verdade você foi apenas um instrumento meu, instrumento de juízo sobre esse povo, mas eu vou libertá-los depois, vou levá-los de volta para a sua terra depois. Então tudo está debaixo da soberania de Deus, do poder de Deus, do controle de Deus. Ele estava mostrando isso a Nabucodonosor. E fala também aí então dos reinos futuros, dos impérios futuros, falando então tanto do futuro próximo, do final do império de Nabucodonosor, como dos próximos impérios que viriam, e falando a respeito também da vinda de Jesus para governar sobre a terra, sobre o milênio então, com o governo aí do próprio Jesus Cristo. Nós estaremos, a igreja estará junto com Jesus nessa época aqui, ajudando nesse governo. E então temos que ler o livro de Daniel, analisarmos, estudarmos, é claro, junto com outros livros e principalmente Apocalipse. Então nós vamos entender melhor. É bom você pegar aí um livro que fale sobre escatologia, por exemplo, Severino Pedro falando sobre Apocalipse versículo por versículo. Temos aí Severino Pedro também falando sobre o livro de Daniel. Temos aí vários livros que você pode adquirir sobre o livro de Daniel, sobre o profeta Daniel, sobre essas revelações, né, escatológicas, são coisas futuras. Então você aprenderá mais estudando sobre isso. É claro que a aula nossa não dá para falar tudo isso, é muita coisa. Então nós vamos estudar apenas aí o básico. Agora quem quiser se aprofundar, então você adquira livros sobre esse assunto e aprenda mais. Em nosso site nós temos mais alguma coisa para ajudar você. Você entra lá e consulte. Vamos então orar agora. Se você que está nos ouvindo quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça agora. Vamos orar juntamente com você. Oremos então. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Oh, gradaruan tairi, com birklassa, com testere, com fai, com termiachanai. Ah, Senhor, ajuda-os a entender que aqueles que buscam a Ti, que procuram por Ti, certamente Te encontrarão. Aqueles que acreditam em Ti, aqueles que vão buscar a Ti em oração, certamente serão ouvidos. Pai querido, em nome de Jesus, salva agora essas vidas, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus te pedimos, venha a nós, Senhor, trazendo revelação da Tua palavra, trazendo, Senhor, revelações através de sonhos, de visões. Fala conosco, Senhor, nos orienta. Faz com que, Senhor, todo o Seu povo receba de Ti, Senhor, a graça, a misericórdia, o conhecimento, a sabedoria, para que possamos transmitir às pessoas essa Tua palavra maravilhosa, para que possamos transmitir às pessoas, Senhor, revelações sobre o futuro, para que eles desejem, Senhor, estar dentro do Teu reino, desejem estar para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, a nossa agenda aí por enquanto está assim, tem muita vaga ainda. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Temos aí marcado do dia 17 a 19 deste mês, nós estaremos em Novo Progresso, no Pará, seminário de EBD para superintendentes, professores, obreiros e interessados. Dia 26 desse mês de outubro, nós estaremos aí na congregação Glória de Deus, aqui em Imperatriz, no bairro Vila Nova, às 8h30 da manhã. Dia 8 e 9 do 11, então, se Deus quiser, estaremos aí em Teresina, Piauí, congresso de EBD. Aprendei de mim e permanecei na minha palavra. Dia 15 e 16 do 11, nós estaremos aí, se Deus quiser, em Palmas, Tocantins, curso de capacitação para professores de EBD, na Assembleia de Deus Ruth. Dia 23 do 11, nós estaremos aí em Sítio Novo, Tocantins, no seminário de EBD. Dia 30 do 11 a 5 do 12, estaremos em Ervalha, Minas Gerais. Então, fora dessas datas aí, as outras datas estão vagas. Mês de dezembro está vago, todo mês de dezembro. Se você deseja nos convidar, estaremos aí com você e sua igreja. Convide-nos e estaremos aí. Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição 3, o Deus que intervém na história. Responda conforme a revista da CPAD do 4º trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema:
a integridade moral e espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Comentarista, pastor Elianai Cabral. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Nosso questionário está pronto sempre às quartas-feiras. Você pode acessar o nosso site e pegar. Ali estão as perguntas com as respostas verdadeiras e também as respostas falsas. Também estão ali as frases para serem completadas. Agora aqui nos vídeos estão já as respostas somente as verdadeiras e as frases já estão completadas. Primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Agora, dentro da verdade prática, segunda pergunta para completar. Deus intervém na história, pois sua é a terra e os que nela habitam. Agora, dentro da parte 1, o sonho perturbador de Nabucodonosor. Pergunta número 3. Qual o tempo do sonho de Nabucodonosor? O primeiro versículo demonstra um aparente conflito de datas. A expressão segundo ano do reinado de Nabucodonosor contrasta com os 3 anos de treinamento de Daniel e de seus companheiros descritos no primeiro capítulo. Segundo estudiosos do Antigo Testamento, tanto os judeus quanto os babilônios contavam as frações de um ano como um ano inteiro. Por isso, a vigência do 3º ano para a cultura do reino de Judá era o 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Pergunta agora número 4. De que maneira a habilidade dos sábios é desafiada no palácio? Ao esquecer-se do sonho, Nabucodonosor desafiou as habilidades dos sábios palacianos em revelar e interpretar o que ele havia sonhado. O sonho perturbou o rei, pois Nabucodonosor suspeitava que a simbologia do que sonhava tinha relação com o reino e com o futuro do império. Naqueles tempos, os reis tinham a pretensão de ser privilegiados com sonhos divinamente inspirados. Quando sonhavam, requeriam então o trabalho dos sacerdotes adivinhos. Estes serviam à corte e interpretavam os sonhos dos seus senhores. Os sacerdotes adivinhos eram também chamados de magos, astrólogos, encantadores ou apenas caldeus, como está em Daniel 1:4. Pergunta número 5. Como se deu o fracasso da sabedoria pagã? Capítulo 2, versículos 3 a 13. Conforme descrito no capítulo 2, percebemos que Nabucodonosor suspeitava da lisura e da honestidade de seus magos conselheiros. Será que estes magos se aproveitavam de estratégias para enganar e ameaçar as pessoas com palavras vãs? Esta dúvida deveria ser passada a limpo. Então, o imperador desafiou-os a não somente adivinhar o sonho, mas interpretá-lo. O rei decretou ainda a pena capital para todos os sábios do palácio, caso não desvendassem o sonho. Diante do desafio, os magos revelaram-se incapazes de decifrar o sonho do rei Nabucodonosor, bem como saber o seu conteúdo. O problema era que, por serem nobres, Daniel e os seus amigos poderiam ser igualmente atingidos por esse decreto. Agora, dentro da parte 2, a atitude sábia de Daniel. Pergunta número 6. Como se deu a cautela de Daniel para desvendar o sonho de Nabucodonosor? Daniel entrou na presença do rei e pediu-lhe um tempo para desvendar o sonho. O objetivo era receber a resposta de Deus acerca do conteúdo do sonho de Nabucodonosor. O profeta Daniel não agiu isoladamente. Antes procurou seus amigos Ananias, Misael e Azarias para juntos orarem a Deus, pedindo-lhe orientação espiritual sobre o assunto, a fim de que eles não perecessem com os sábios da Babilônia. A ousadia da fé do profeta, demonstrada neste episódio, ilustra-nos quão essencial é para o crente viver uma vida de confiança e inteira dependência de Deus. Há coisas na vida do crente que demandam uma oração perseverante. Para obtermos resposta do Senhor, a oração ainda é o canal mais eficaz. Mateus 6,6. Pergunta agora número 7.
Como Daniel poderia provar que Deus revelava mistérios? E nós? Depois de Daniel e os seus companheiros terem buscado a Deus em oração, o Senhor revelou o que o rei havia sonhado e também o que o sonho significava. Daniel exaltou e alegrou-se em Deus porque o Altíssimo interveio na história humana. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode impedir a sua ação? Sábio algum do mundo. Ninguém poderia prescrutar o pensamento e a consciência de um homem poderoso como o rei da Babilônia. Mas o Senhor dos Exércitos não só podia como fez. Ele é o Criador, o homem, criatura. O mundo está sob a providência de Deus, pois ele tem poder de mudar os tempos e as estações do ano, de remover e estabelecer reis. Ele conduz a história humana. Pergunta número 8. Como é o caráter profético do sonho de Nabucodonosor, como está nos versículos 28 e 29? O que foi revelado ao profeta Daniel? Em síntese, Deus mostrou que o sonho do rei dizia respeito à Babilônia, bem como aos acontecimentos futuros envolvendo outros reinos. A expressão fim dos dias merece ser destacada. Segundo a escatologia judaica, essa é uma expressão do Antigo Testamento que significa o espaço de tempo desde o início do cumprimento da profecia no Império Babilônico até o estabelecimento do reinado de Cristo na Terra. Outro ponto digno de nota é que Daniel não expressa nenhum interesse de ter os créditos da revelação. Para o profeta, a revelação do mistério é mérito somente de Deus. A glória pertence ao Todo-Poderoso que, pela sua imensurável graça, desvenda os mistérios terrenos e espirituais aos pequeninos deste mundo. Parte 3. Daniel conta o sonho e interpreta-o. Pergunta número 9. Qual a correta descrição do sonho de Nabucodonosor? O sonho do imperador babilônico era profético. Nabucodonosor viu uma estátua, como está no versículo 32, constituída por uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, como está no versículo 33, e pés de ferro e de barro. O versículo 34 relata uma pedra que foi cortada sem mãos, a qual feriu os pés da estátua, destruindo-a completamente. Os 4 impérios pagãos mencionados simbolicamente na profecia já existiram, comprovando a veracidade da visão profética. A visão da pedra que foi cortada sem mãos ainda não se cumpriu, pois trata-se do reino universal de Jesus Cristo, que ainda não foi literalmente estabelecido. Pergunta número 10. Qual a interpretação dos elementos materiais da grande estátua? Complete. Aí na letra A, a cabeça de ouro exemplificava o reino da Babilônia. Nabucodonosor a governou por 41 anos e a transformou no império mais poderoso da época. O peito e os braços de prata. Trata-se do império medo-persa. Os 2 braços ligados pelo peito representam a união dos medos e dos persas. Ventre e os quadris retratam o Império Grego. Foi Alexandre Magno que dominou o mundo inteiro, constituindo assim um dos impérios mais extensos na história da humanidade até a sua morte prematura. Pernas de ferro refere-se ao último império da história, o romano. Os pés de ferro e barro indicam a fragilidade deste império. A mistura entre ferro e barro não ocorre. O Império Romano, por um lado, era poderoso, como o ferro, mas por outro frágil e decadente, como o barro. Pergunta número 11. O que significa a pedra cortada sem ajuda de mãos? Esta pedra representa o reino de Cristo intervindo nos reinos do mundo. Cristo é a pedra cortada que desfará o poder mundial do anticristo. A pedra cortada vindo do monte significa, figuradamente, a vinda do rei, esmiuçando o domínio imperial e pagão deste século. Daniel 2, 44 e 45. Cristo é quem regerá as nações para sempre. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12, para completar. A revelação da estátua provou ao rei Nabucodonosor a sabedoria do Deus de Israel, nação a qual o rei havia levado em cativeiro, destruído a cidade santa e o seu templo. O Deus desta nação revelou a Daniel e aos seus companheiros o futuro dos impérios ao longo da existência humana. Daniel 2, 46 a 49. Nabucodonosor compreendeu isto
E nós? O quanto valorizamos e amamos o Deus soberano? Glória a Deus, aleluia.